Todas as coisas se movem, menos uma, você vai descobrir. Se você olhar para os 4 elementos, você vai descobrir que o vento, que através do ar, ele não para de se mover. Você vai olhar que a terra também, ela se move. Apesar de parecer que ela não se move aos seus olhos naturais, mas ela se move. Você vai olhar que a água também não fica sem se mover, porque existem ondas. Algumas você enxerga com os seus olhos e outras você sente, outras você nem sabe que elas estão se movendo. Assim como existem ondas nas águas, existem ondas nos ventos. Só que você não vê, mas sente. Se você voar com um helicóptero, por exemplo, quando você estiver chegando próximo a uma serra, você vai entender o que é uma onda no ar. O helicóptero pode ser o melhor, ele vai, quando estiver aproximando de uma serra, você vai entender o que é uma onda que o seu olho não vê, mas seu corpo e o helicóptero sente. Então todas as coisas são frequências. O que vocês estão fazendo aqui nesse evento e o que vocês fazem se movendo pela Terra? Vocês estão em busca de frequência expansiva. O que é isso? Se tudo, essa iluminação, esse painel de LED, o que você ouve, todas as coisas são frequência, o que você precisa fazer é saber gerar frequência, saber recepcionar frequência, entender sobre ondas para você fazer coisas que naturalmente você não teria noção que seria possível de fazer. Se você olha para os animais se movem constantemente. Se você olha para as árvores, apesar de acreditar que elas não se movem, elas se movem mais do que muitas pessoas. Quando um fruto é recolhido de uma árvore e ele é plantado em outro lugar, aquela árvore se moveu. Então todas as coisas sim se movem. Esses 4 elementos eles estão no seu ser, no seu corpo físico. O ar é aquilo que foi soprado na sua narina e é administrado pelo seu pulmão para oxigenar seu sangue e aumentar a capilaridade dele, no seu corpo, para você aumentar a sua velocidade. A terra é o seu corpo, a estrutura. E cada uma dessas coisas, se você souber usar, você vai ter resultados que pessoas há milênios não tiveram. Só que a gente acha que essas coisas não servem para nada. Só que todas as coisas se movem, as partículas se movem. Vocês, por exemplo, foram ensinados a serem pessoas organizadas. Eu tenho repulsa de organização. Tudo na criação se move em desordem. Desordem aponta para crescimento. Todas as coisas se movimentam, estão desordenadas. Olhe para as partículas. Olhe para os prótons, elétrons e os nêutrons. Eles não conseguem se organizar, mas eles crescem de forma desordenada. Alguns de vocês estão frenando o crescimento que é tão natural. A prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre crescer. E alguns de vocês não prosperam porque querem crescer de forma organizada. Se você olhar na natureza, a natureza não precisa da sua opinião. Você vai perceber que todas as coisas são naturalmente prósperas. E para ser próspero, se eu fosse você, eu anotaria isso. É necessário se mover. A única coisa que não se move, você vai descobrir. Se todas as coisas que são naturais, são prósperas, se movem, por que você não prospera como deveria? Somente as coisas artificiais não se movem. Elas são movidas pelas naturais. As coisas artificiais feitas pela indústria, elas não se multiplicam, elas não conseguem prosperar. Se eu tiver uma indústria e fazer 5.000 carros, eu preciso de ir lá e desenvolver os 5.000. Mas se eu pegar uma manga e plantar essa manga, ela vai produzir milhões de mangas enquanto eu estiver vivo. Mas depois que eu morrer, essas mangas vão continuar. Mas o mais interessante é que meu filho que eu deixo na terra, ele continua multiplicando. Então não faz mais sentido eu continuar, se eu consigo investir tanto em ideias como sêmen e sementes. Se eu entender o princípio do movimento das coisas, se eu entender que a terra gira a 1.675 km por hora, se eu entender que os ventos não cessam, ele pode cessar onde você está, mas ele acabou de virar para o outro lado. Se eu entender que um marinheiro num barco, ele teme um vento chamado sudeste, que quando ele está lá com a vela e vem esse vento, é perigoso que o barco deite na água. Se você entender que todas as coisas se movem, você vai entender que a única coisa que não deveria ficar parado vai se movimentar numa velocidade maior que a da Terra. Muitas pessoas perguntam para mim, como que eu faço para ser criativo? Eu falo, vá 1 segundo na frente da Terra. Só que o seu olhar natural, quando você vê o globo, ou sei lá o nome que você chama para isso, quando você está olhando atentamente, quando a gente está parado, a gente não observa os movimentos.
Quando você olha o avião aqui de baixo, ele está lá em cima, ele parece devagar. Quando você está lá em cima e olha para baixo, parece que o avião continua devagar, mas você está a 900 ou talvez a 1000 km por hora. Então, no seu instante momento, quando você olha, parece que as coisas estão indo devagar, mas está indo muito rápido. Eu não sei se você percebeu, você está no século 21 e vamos entrar na terceira década do século 21. Eu não sei se você percebeu isso. Nesse movimento que está acontecendo, existe uma coisa chamada tecnologia, que vai levantar a maior quantidade de pessoas multimilionárias e bilionárias na história da humanidade. Isso graças a uma coisa que o Vale do Silício mediu, que é chamado de bilhão ascendente. Por conta de tanta tecnologia, acesso à informação, à conexão, à modelagem humana, os seres humanos vão prosperar muito mais rápido. E esse bilhão ascendente é um grupo dos 7,8 bilhões de pessoas que vão prosperar nessa próxima década, mas vão prosperar de forma assustadora. Só que esse bilhão que vai prosperar, não tem pessoas para servir esse bilhão. Então, o futuro está recrutando pessoas no hoje. E algumas pessoas não estão entendendo isso. Se você se move, você prospera. Se você está num ambiente onde a frequência vai expandir, a boa dica que eu dou para você é: se mova. Alguns de vocês vieram e querem se conectar com pessoas que têm altíssima relevância, mas esquecem de se mover lateralmente com as pessoas que estão do lado de vocês. Elas carregam códigos preciosos. Todas as coisas se movem, menos uma. E quando você descobrir isso, você vai ficar chateado.